Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que você esteja muito bem para começarmos com a nossa aulinha de hoje. Em nosso encontro, nós vamos falar sobre o período composto. São vários vídeos que nós estamos gravando aqui no canal para ajudá-los a entender como funciona esse período tão importante na hora de nos comunicarmos e até escrevermos as nossas redações. Muitas pessoas têm muitas dúvidas. Hoje nós vamos tratar sobre as orações subordinadas adjetivas. São muitíssimo importantes porque elas podem mudar totalmente o sentido, comprometer o sentido de um texto, se não soubermos como elas funcionam. Para isso, já pegue o seu material, o seu lápis e seu caderno para podermos já partir para a nossa aula. E não se esqueça, você já está inscrito aqui conosco no nosso canal para participar, deixar o seu comentário, deixar sua dúvida, pode acontecer. Não se esqueça, deixe o seu like e também compartilhe. Compartilhe o nosso programa, compartilhe nossos vídeos e aproveite tudo o que você puder aqui. Eu espero poder ajudar. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo encontro. Um outro vídeo para podermos fazer muito mais exercícios sobre essas orações adjetivas. Um grande abraço e vamos para a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de hoje. O tópico será sobre período composto por subordinação, mas desta vez nós vamos falar sobre as orações adjetivas. Prepare-se e vamos conversar um pouquinho sobre o que seria essa oração subordinada adjetiva. Nos vídeos anteriores, nós estudamos as orações subordinadas substantivas, mas neste nós vamos passar para o tópico das adjetivas. É muito simples, basta você entender o funcionamento. Observe esses dois modelos aqui na tela conosco. Por exemplo, procurávamos um exemplo esclarecedor. E também nós vamos ler juntos o outro modelinho aqui. Procurávamos um exemplo que esclarecesse. Ok, sabendo disso, os elementos do eixo B funcionam como adjuntos adnominais do eixo A. Você se lembra do adjunto adnominal? Adjunto adnominal, olha o nome, adicionado junto a um nome, no caso dessa letra B, esclarecedor, o adjetivo modificador do núcleo substantivo exemplo. Mas no eixo B da número 1, nós possuímos o adjetivo em si. E no eixo B da questão número 2, nós não temos simplesmente o adjetivo. Nós temos uma oração adjetiva que funciona exatamente igual ao adjetivo mencionado na oração número 1. Basta prestarmos atenção, porque essa oração desempenha a função sintática própria do adjetivo. É uma oração subordinada adjetiva. E aqui nós vamos já entrar numa situação que eu preciso te apresentar, porque há dois tipos de oração adjetiva em língua portuguesa, e é o que nós vamos te mostrar. Você, então, entendeu bem? Quer dizer, vamos ler? As orações subordinadas adjetivas desempenham a função própria de um, isso mesmo, de um adjetivo, que no caso pode ser adjunto adnominal ou, raras vezes, muitas pessoas perguntam, um aposto explicativo. Sim, às vezes pode ser uma questão, não é? Muito raramente, mas pode ser, porque às vezes você pode ver, não é? E ficar na dúvida, pode ser um aposto explicativo, mas na maioria das vezes, sim, é o adjetivo. Agora, pessoal, sabendo disso, a oração subordinada adjetiva, quando ela é do tipo restritivo, o adjetivo restritivo, lembra-se disso? O que é ser restrito? Vamos ler comigo aqui, para você aprender o que é um adjetivo restritivo, o que é uma subordinada adjetiva restritiva. Os cidadãos americanos, veja a ausência das vírgulas. Não há pontuação aqui para separar a oração principal da oração subordinada. E isso já é a primeira característica da oração restritiva. Vamos lá. Que apoiaram a guerra contra o Iraque. Muito bem, essa é a oração adjetiva restritiva. E continuando, ficaram eufóricos com as primeiras notícias do combate. Tudo bem,
A oração em preto é a oração principal. A oração aqui em meio vermelho, meio abóbora, ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E o que é que você entende quando não há uma pontuação separando a oração principal da adjetiva restritiva? Seria isso. É uma subparte, é um conjunto que você possui, mas não é uma totalidade, é uma parte desses cidadãos americanos que apoiam a guerra. É isso que você precisa entender. O que é que aconteceu? Quando nós usamos a ideia de restrição, seria isso. Não são todos. Por isso é que é restrito. Não é aberto a tudo. Seria uma parte dos cidadãos americanos. Quer dizer que você chega à conclusão de que quando nós formos escrever uma oração subordinada adjetiva sem as vírgulas, ela é uma restrição para a ideia proposta. Não se confunda, isso é muito importante nós entendermos. Você conseguiu entender isso? Porque agora eu vou te mostrar a outra. Perceba que a pontuação, olha que interessante. Agora a mesma oração apareceu, mas com as vírgulas. E isso gera uma diferença muito grande de sentido e também mudamos a estrutura aqui, porque agora essa oração é chamada subordinada adjetiva explicativa. E o que isso indica? Com essa presença de vírgula, às vezes pode vir um travessão. Isso indica uma propriedade pertencente a todos os elementos do conjunto a que se refere. Veja só, agora todos os cidadãos americanos, eles apoiaram essa guerra. Essa é a grande diferença entre uma subordinada adjetiva explicativa de uma subordinada adjetiva restritiva. Lembre-se, restrição não é para todos. A explicativa, sim. Ela envolve uma ideia de explicação, de totalidade daquilo que está sendo mencionado. Não se confunda. Eu espero que você tenha entendido isso. Ficou claro para você, meu querido? Muito bem. Agora, na sequência, nós vamos fazer alguns exercícios. Veja o que pode acontecer para você aperfeiçoar a sua escrita quando você começa a eliminar essa grande quantidade de ques, que são pronomes relativos, porque os ques, quando aparecem na oração adjetiva, eles são pronomes relativos. Por quê? Eles retomam a palavra que se encontra anteriormente mencionada. Não se esqueça disso. Aqui eu escrevi um texto todo já preparado para você perceber que nós conseguimos trocar essas orações por adjetivos simples. E eu gostaria que você fizesse isso agora. Pare o vídeo, leia e faça a troca de todas essas orações que estão em negrito para que você melhore a sua coesão, para que você não use tantos ques repetidos durante a sua redação na hora que você for escrever. Vamos ler comigo. Presta atenção. As ruas que se localizam no centro das cidades, que possuem grande população, serão fechadas ao tráfego de veículos que fazem barulho e que perturbam o sono das pessoas que necessitam de descanso. Isso aqui, é lógico, é um texto programado para treinar você a melhorar a sua escrita. Faça isso agora e confira comigo na sequência a resposta. Veja na tela. As ruas centrais das cidades populosas serão fechadas ao tráfego de veículos barulhentos e perturbadores do sono das pessoas necessitadas de descanso. Ficou muito melhor, ficou muito mais fluido, ficou muito mais simples do que aqueles ques em exagero. Não se esqueça, mais uma vez, que os pronomes ques nas orações adjetivas são pronomes relativos. Em próximos vídeos, vamos trabalhar mais sobre esses casos. Veja agora, na sequência, um outro exercício da Universidade de Campinas, que nos trouxe aqui uma situação para que você aprenda e não cometa mais equívocos também na hora de escrever o seu próprio texto. Esse texto está com problemas, porque aqui ele diz que a organização sintática dada a certos trechos exige do leitor um esforço desnecessário de interpretação. Vamos traduzir isso?
Esforço desnecessário de interpretação indica que você vai ter que ler novamente para poder entender bem o que foi escrito. Isso não é bom. Por quê? Um texto bem escrito, principalmente um texto dissertativo, você não relê. Você já entende com clareza aquilo que lhe foi falado. Agora, aqui não foi isso. A seguir, você tem um exemplo disso, um texto complicadíssimo. Veja o que ele disse. Ao chegar ao Ancoradouro, recebeu Alzira Alves Filha um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico unido. É uma questão um pouco antiga, mas é muito importante nós entendermos que em língua portuguesa nós precisamos organizar sintaticamente nossos pensamentos para que também, na hora da escrita, eles consigam acompanhar isso aí, porque isso aqui está muito complicado. Você viu o que aconteceu? A dica que nós vamos te dar agora é para você fazer o seguinte: você vai pegar esse mesmo texto e vai reescrever simplesmente alterando a ordem. Não faça nada, somente uma alteração na ordem, de forma a tornar a leitura mais simples. Não reescreva com palavras suas, simplesmente altere a ordem. Faça isso agora. Pare o vídeo e vamos escrever novamente. Após isso, confira a resposta comigo. Você já sabe como funciona aqui os exercícios. Pare sempre o vídeo antes, não veja a resposta. Mas se você quiser ver, vamos a ela. Aqui, o que eu fiz? Ao chegar ao Ancoradouro, vírgula. Coloque o nome da pessoa envolvida, Alzira Alves Filha, vírgula novamente, porque agora vai entrar a oração subordinada adjetiva explicativa que fala sobre Alzira Alves Filha, porque eu não conheço essa senhora. Aqui você vai explicar quem é Alzira. E aqui uma outra dica. Quando nós usamos uma oração subordinada adjetiva explicativa com o nome dessa senhora aqui anteriormente mencionado, indica que é óbvio, ela é única. Por isso é que às vezes a pessoa não entende por que colocar essas vírgulas. Além de explicar, indica unicidade da proposta. Aqui você disse que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico unido. Ficou perfeito. O que nós precisamos aprender? O que a Unicamp chamou atenção? Não coloque a oração adjetiva longe do seu antecedente. O antecedente está aqui. Olha só, Alzira Alves Filha. Coloque a oração ao lado e ponha a pontuação correta para ficar perfeito. O resto do texto. Ela recebeu um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Agora você fez correto. O que você disse? Sujeito, a explicação, o verbo e o complemento. E para isso, você precisa se lembrar. Existe uma sequência lógica dentro da língua portuguesa que é essa. Coloque o sujeito. Se necessário, intercale uma oração para explicar o sujeito, como aconteceu com a oração adjetiva aqui colocada. Na sequência, o verbo e o seu respectivo complemento, para que tudo fique organizado sintaticamente. E na sequência, vamos ver aqui uma outra pergunta. Com base na solução que você propôs, explique por que, do ponto de vista da estrutura sintática da língua portuguesa, o trecho lido oferece dificuldade desnecessária para a compreensão. Foi isso que nós acabamos de propor. A prova queria que você explicasse o que eu acabei de te falar. Vamos conferir para não cansarmos tanto e já terminarmos nessa aula. Veja comigo, essa dificuldade aconteceu porque você distanciou a oração adjetiva do antecedente Alzira. Isso não pode acontecer. A oração subordinada adjetiva, ela precisa vir próximo ao antecessor, ao antecedente, ao termo que ela retoma. Por isso que esses ques, eles são pronomes anafóricos. O que é isso? O anafórico, ele retoma a palavra Alzira aqui neste exemplo, ou qualquer outra palavra que vier antes, no caso seria o substantivo, porque nós havíamos comentado já no início que é um adjetivo, e o adjetivo ele vai caracterizar o substantivo, precisa estar próximo. Na sequência,
o verbo seguido do seu complemento, o verbo seguido do seu objeto direto. O recebeu o colar indígena. Era isso, e eu espero que você tenha entendido, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Em nosso próximo, você vai receber mais exercícios e muito mais informações para poder aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento sobre as orações subordinadas adjetivas. Até mais e até a nossa próxima aula. Não perca o próximo vídeo que está muito bom para você poder treinar mais. Tchau, tchau, pessoal! Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos no nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.